Usou uma frase que espelha o ponto de partida que por vezes leva para as coisas. Não sei bem porquê. Um dos objetos que deslumbraram Fernando Brizio foi uma boia de pesca, não sabe-se pelas cores, se pelas formas, se pela ideia de flutuabilidade. Gosta de ficar a ver os senhores a pescar no rio. O seu ateliê, em Marvila, Lisboa, está a 200 metros do Tejo. Não foi a primeira vez que se fascinou por uma boia de pesca. Em 2009, desenhou um umidificador em porcelana que usa uma bola de ping-pong para medir a quantidade de água que existe dentro do recipiente. Esta é apenas uma das diferentes tipologias do seu trabalho, seja a da coreografia do movimento, seja a do sentido de humor, e há um caráter de descoberta, de relação emocional com o mundo, que considera um grande desenho habitado. O ateliê é um bocado frio no inverno e no fundo o plano era forrar as paredes para criar aqui uma bolha mais confortável. Mas pronto, e as ripas servem para fazer uma caixa de ar que depois vai ser coberta com madeira e pintada. Mas entretanto surgiram vários trabalhos e eu acabei por preparar com esse trabalho, com essa obra. Não sou eu que faço, aqui ao lado há uma oficina e eles quando têm tempo às vezes eu peço-lhes ajuda e são eles que estão a fazer isso. Mas entretanto eles também estão com imenso trabalho e pronto, ficou adiado para o ano. É completamente diferente. Esse ateliê eu ia lá muito pouco, portanto era um processo um bocado... uma relação um bocado muito distante. Ia pouco porque cada vez que lá ia encontrava imensas pessoas pelo caminho e depois também era um ateliê que tinha um bocado um formato quase escritório, não é? Portanto, era num espaço que é o Oporto, que onde o Alexandre Estrela faz projeção de filmes e depois o acesso também era complicado. Pronto, por um lado a pé era muito acessível porque no fundo encontrava, era até um caminho, um trajeto prazeroso porque encontrava imensa gente. Mas depois nunca consegui levar para lá coisas, nunca consegui levar para lá matéria, não é? Matéria para construir, para prototipar, para transformar. No fundo era um espaço muito recatado, tinha só uma mesa pequena onde eu fazia desenhos. Aqui é um espaço completamente diferente, tem uma coisa boa que é ser isolado. Portanto, esta zona até há pouco tempo, eu acho que ainda continua a ter essa vantagem, pelo menos para mim, é um sítio isolado do resto da cidade, encontro muito pouca gente que conheço, ou conheço aqui outras pessoas diferentes do que aquelas que eu encontrava em Santa Catarina. E depois, pronto, é um espaço quase oficina, é um armazém, eu consigo estacionar à frente do portão, abro o portão e ponho e tiro coisas daqui, não é? E tenho muito espaço, o que me permite trabalhar com um grande à vontade, não é? E depois a organização o ateliê vai sendo desarrumado, não é? Consoante os projetos, há um projeto ou há vários projetos a acontecer em simultâneo, ele é desarrumado, depois de vez em quando os projetos acabam eu tenho que reiniciar um novo projeto, tenho que ganhar espaço para esse novo projeto, então tenho que arrumar os restos ou aquilo que sobrou do que fiz anteriormente. O isolamento tem mais a ver com, no fundo, andar à vontade sem ter que falar com outras pessoas ou perder tempo às vezes com outras pessoas. Obviamente perder num processo em que eu estou concentrado, não é? Quando estou concentrado, nem que seja, por exemplo, andar mais à vontade, não
com roupa suja, não é? Pronto. E portanto interessa-me. E também haver um certo. Eu não gosto muito de falar daquilo que faço, não é? Apesar do meu trabalho ter ganho uma dimensão pública, não é? Enquanto eu estou a fazer as coisas, eu não gosto muito de falar, não gosto muito de mostrar, porque enquanto as coisas não são realizadas, eu não tenho a certeza se elas resultam ou não. Há muitos falhanços naquilo que eu faço no ateliê, não é? Há muitas coisas que não resultam, há muitas coisas que eu penso e que gostaria de concretizar e depois não são possíveis ou porque há uma impossibilidade física ou porque há uma impossibilidade de usabilidade, não é? Ou porque há uma limitação minha, não é? Pronto. Agora, as pessoas são importantes na minha vida e no meu trabalho. Eu faço coisas para as pessoas, não é? E eu acho que, apesar de eu não ser um designer obcecado com a produção industrial e com a democratização dos objetos, não é? Eu sou um designer e um designer projeta essencialmente coisas que são coisas para as pessoas usarem, não é? E, portanto, essa relação e essa observação que eu faço, por um lado, gosto de estar isolado. Eu acho que gosto de estar isolado de pessoas quando estou a trabalhar, de pessoas que conheço, não é? Agora, eu gosto de olhar e de observar e de contactar pessoas que não conheço, não é? E portanto eu acho que esta atividade, e não só esta, e outras atividades que constroem o mundo, constroem objetos, ou constroem espaços, ou constroem sistemas, não é? São atividades que têm como laboratório de observação o mundo, não é? E o mundo, neste caso, são as pessoas e é o mundo construído, não é? Eu, quando te encontramos da última vez e te falei do facto de eu gostar de ir a lojas, porque eu consigo, numa loja, manipular objetos, consigo observar, ver como é que eles funcionam, consigo sentir materiais, consigo cheirar, consigo esticar, consigo usar, consigo pressionar, não é? Em determinadas lojas, não é? As lojas em grandes superfícies permitem-te fazer isso, não é? Antes havia sempre uma barreira enorme quando eu ia a uma loja, por exemplo, comprar um parafuso, havia sempre uma enorme barreira e uma enorme dificuldade, porque a pessoa que estava a atender era uma pessoa com pouca paciência e queria que tu dissesse especificamente aquilo que querias. Portanto, é esta ideia de tu teres uma dúvida ou tu não poderes explicar bem aquilo que querias ou explicares abstratamente, criava logo uma enorme antipatia, não é? Hoje é mais simples, pode-se levar uma referência, pode-se fotografar com um telemóvel e pode-se mostrar ao empregado. Mas estas superfícies onde, como aqui, ou lojas de roupa de desporto, não é? Eu acho que acabam por ser um enorme arquivo de matéria, não é? E de soluções técnicas e de soluções construtivas, onde eu, quando estudava, me interessava muito observar e hoje ainda me interessa observar, não é? Normalmente às vezes digo aos meus alunos que se eles forem a um sítio desses e se eles experienciarem tudo o que está lá, tudo é impossível, mas uma parte significativa do que está lá, se eles forem lá e observarem de forma atenta, aquilo são sítios que podem ser sítios de aprendizagem muito significativos, não é? Quase que diria, se calhar, aprende-se tanto ou mais que numa exposição de outra natureza, não é? Porque há esse lado do sentir e esse lado físico, não é? Eu acho que quem projeta coisas tem que ter essa experienciação do mundo, não é? No fundo, nós somos quase sondas, porque absorvemos a realidade e depois somos
avaliamos coisas, não é? Avaliamos quando estamos a projetar e quando estamos a desenhar, não é? Nós avaliamos coisas que depois vão estar no mundo e, portanto, essa experiência que nós temos e que adquirimos quando lidamos com o mundo é fundamental para depois tomar decisões e fazer escolhas quando projetamos. Eu confesso que ao longo dos tempos, esse tipo de... assusta-me um bocado, por exemplo, eu sinto que esse tipo de loja está a ser invadido por roupa, não é? Por exemplo, eu antes ia à Decathlon e a Decathlon tinha imensas secções com bastantes objetos e bastante variedade. E eu acho que por uma razão de negócio, não é? A roupa vende muito mais do que tudo o resto. Eu acho que eles estão a ocupar o espaço é cada vez mais ocupado por esse tipo de produto, não é? Agora, a última coisa que eu comprei quando fui a um sítio desses é uma coisa que me fascina e sempre me fascinou, que são boias de pesca, não é? E fascina-me, não sei porquê, apesar de eu já ter imensas, tenho uma coleção, continua-me a fascinar, não sei se é pelas cores, é pelas formas, é pela ideia de flutuabilidade, por algum fascínio pela pesca. Apesar de eu não pescar, eu tenho algum fascínio por pescar. Às vezes aqui ao pé do ateliê, em linha reta, a 200 metros está o rio, não é? E muitas vezes eu vou para lá a observar alguns senhores a pescar, mas só pelo, não sei, é uma coisa que eu gosto de ver, não é? Portanto, eu não descobri nada de extraordinário, portanto, no fundo acabei por comprar uma coisa que já tinha comprado há algum tempo antes, ou um modelo diferente, mas o mesmo tipo de objeto, não é? Para mim, no fundo, para mim não é complicado, não é? Então, não é complicado porquê? Porque eu há coisas que me deparo, com as quais me deparo, que são coisas que me tocam profundamente, não é? E que me marcam. E, portanto, são coisas que muitas vezes ficam coladas na cabeça, não é? E nunca mais te saem da cabeça, não é? E muitas vezes no momento em que tu as vês, elas são muito fortes. E podem ser fortes por variadíssimas razões, não é? A mim não me interessa, obviamente depois com o tempo interessa-me perceber porque que aquilo foi tão arrebatador, não é? Mas no fundo o que eu comecei a fazer a partir de determinada altura foi, quando estou a desenhar e quando estou a projetar, procurar o mesmo tipo de emoção, o mesmo tipo de relação emocional com aquilo que está a acontecer na folha do desenho, não é? E a maior parte das vezes não acontece, ou quase nunca acontece. Então eu procuro, e por isso é que é às vezes extremamente desgastante essa procura, porque eu não procuro, numa primeira instância, não procuro coisas formatadas por um processo racional, procuro coisas que de algum modo acontecem através de um processo de procura e que me provocam que mexem comigo, não é? Só quando uma coisa mexe comigo é que eu depois tento concretizar, não é? E aí começa a entrar uma dimensão mais racional, não é? Porque eu depois tenho que avalio se aquilo faz sentido ou não, e o fazer sentido ou não. Há muitas coisas que jogam nessa avaliação, não é? E depois, quando eu começo a materializar, não é? Quando tenho que começar a relacionar com pessoas, eu quase que diria que o processo
tem que se tornar cada vez mais racional, não é? Porque eu tenho que comunicar, eu tenho que explicar, eu tenho que dimensionar, eu tenho que definir uma usabilidade, eu tenho que pôr aquilo no mundo. E o pôr no mundo cria atrito, não é? E o atrito, a forma como se lida com isso, é obviamente que a dimensão emocional nunca desaparece, não é? Essa coisa que se sente, não é? Que a ideia está a ir no bom caminho, não é? Mas muitas vezes, quando eu falei há bocado que muitas coisas que aconteciam e que eu queria fazer no ateliê eram coisas que depois não eram falhadas, e podem ser falhadas pelas mais variadíssimas razões, é porque depois às vezes há impossibilidades mesmo, não é? Mas eu, no fundo, o que acontece é, eu numa primeira instância e eu nunca largo esta instância, eu procuro eu faço escolhas num primeiro momento em que as escolhas são baseadas em coisas parecidas, em que eu procuro sentir coisas parecidas com que eu sinto quando vejo determinadas coisas. Não sei se foi acho que foi um bocado confuso, não é? Mas pronto. Eu acho é que depois há um desgaste, não é? É quase como a paixão depois desaparece, não é? A relação, depois há um desgaste. Depois, ou seja, eu quando tenho a ideia, eu sinto realmente isso, não é? E depois a ideia às vezes também perdura dentro de mim durante imenso tempo. É quase como uma coisa que está sempre a dizer-te ao ouvido, olha, não te esqueças de mim, não é? E depois, portanto, há o tempo que serve para separar as águas e para ver se realmente aquilo vale a pena, não é? E se a coisa perdura durante muito tempo, eu concretizo o objeto, não é? Mas depois eu deixo de me relacionar desse modo com ele. Eu deixo de... Muitas vezes farto-me dele, mesmo antes dele ter acabado, não é? Porque às vezes é difícil, não é? É um processo muito trabalhado, às vezes Fico mesmo cansado dos objetos. E depois deixo de ter esse tipo de relação. Depois o que eu acho é que de vez em quando há pessoas que têm um tipo de relação parecida com eles. Outras pessoas. Parecida porque não é a mesma coisa. As pessoas sentem coisas diferentes, não é? Olham para as coisas de modo diferente, não é? O que eu acho é que há... Eu acho que há pessoas que depois... Algumas pessoas simpatizam com algumas coisas que eu tenho feito, não é? Eu acho que algumas coisas que eu sinto, ou que eu avalio, ou que eu analiso, têm o potencial para depois, quando são postas no mundo, fazerem com que as pessoas não sejam indiferentes. Não sei, ou seja, o que eu acho é que eu tenho... Isso acontece com alguns projetos, não acontece com todos. Esse exemplo que tu deste do Pata Negra, não é? Eu acho que o Pata Negra é um banco com os quais as pessoas... Não sei, as pessoas gostam dele, não é? Eu também gosto dele. Gosto da história, gosto de ter feito, não é? Por isso eu acho que eventualmente aquilo que eu penso e aquilo que eu senti quando tive a ideia, depois, quando o objeto é posto no mundo, no caso do Pata Negra, a minha avaliação não é errada. Se calhar as pessoas acabam por sentir, se calhar, coisas parecidas, não sei, percebes? No fundo, o que eu estou a dizer em última instância é...
às vezes eu tenho a capacidade de avaliar se uma coisa é forte, não é? E depois, quando ponho essa coisa no mundo, para sorte minha, as pessoas também sentem qualquer coisa quando olham para aquele objeto, não é? É quase não é um processo de todo racional, é uma coisa, estás a ver? É uma coisa em que eu não controlo, eu não sei se vai acontecer ou não, não é? Agora, eu sempre usei para decidir esta dimensão, que é uma dimensão que tem a ver com o sentir mais do que... ou seja, a minha avaliação tem a ver com o sentir, não é? Com o mundo sensível mais do que com o mundo racional, não é? Apesar de eu ter alguns objetos onde o funcionamento ou a forma ou aquilo que está por trás deles tem a ver com questões físicas, questões de outra ordem que não aquilo que é inerente ao Pata Negra, não é? Portanto, em que há em princípio um processo de pensamento mais racional, não é? Mas há sempre um jogo, acho eu, mesmo nesses objetos. Eu acho que esses também vieram... também é uma experiência sensível, nem que seja a experiência sensível do desenho, estás a ver? Que é, tu estás a desenhar ou estás, portanto, e de repente há qualquer coisa que te retém, não é? Que te faz... que, no fundo sentes uma descarga de energia, não é? Qualquer coisa arrebatadora, não é? E depois esse desenho ou essa ideia que tu formulaste ali sobrepõe-se a todas as outras, não é? Tudo aquilo que tu desenhaste, podes estar semanas a desenhar, não é? À procura de uma coisa, e ela sobrepõe-se a todas as outras, e ela é a única coisa que justifica tu trabalhares e fazeres, não é? Todas as outras não te dão vontade de fazer, não te puxam, não é? Pronto. Nesses dois objetos, não é? No prato trincado e no water container, não é? No fundo, o que eu mostro mostro ações do cotidiano, mostro pessoas, não é? Porque a mim também me interessa ter uma dimensão, uma dimensão crítica em relação ao mundo, ou seja, pensar esta disciplina ou projetar coisas de forma em que eu analiso a realidade, não é? Incluo as pessoas, ou as pessoas são muito visíveis, não é? Por exemplo, no caso do water container, há uma pessoa, no fundo é quase a imagem de uma pessoa a verter água de uma garrafa para um copo, água ou um líquido, não é? E no fundo isso tem a ver com uma ideia que em determinada altura me começou a interessar, que é os designers, não é? Os designers constroem o mundo onde vivemos, não é? Os designers no sentido abrangente, o designer entendido como não um território muito específico, ou seja, como foi formulado a partir de determinada altura, como um designer de produto ou industrial, de comunicação, não, mas o design é entendido como uma capacidade humana que permite projetar o mundo, não é? Criar conforto, criar dispositivos que nos permitem relacionar uns com os outros. Isso inclui a arquitetura e a engenharia, não é? No fundo, os designers, ou estas pessoas que concebem a realidade, constroem um dispositivo no qual nós nos movimentamos diariamente, e este dispositivo condiciona os nossos gestos, condiciona as nossas ações, condiciona os nossos movimentos, não é? Quase, a determinada altura começou-me a interessar a ideia que os designers eram quase coreógrafos do nosso dia-a-dia, não é? Porque criam uma estrutura física que condicionam, no espaço, condicionam os nossos gestos, não é? E os nossos movimentos. E depois este somatório de experiências ao longo da vida também
também forma o teu corpo e aquilo que tu és, e não só o teu corpo, aquilo que tu és emocionalmente e psicologicamente, não é? Portanto, os designers são quase... O trabalho do design também é um trabalho que desenha as pessoas, ou condiciona as pessoas e forma o corpo, não é? E esse trabalho, o Water Container, no fundo, mostra um bocado isso, é quase... Mostra um gesto, não é? Mostra que aquela garrafa e aquele copo permitem ou condicionam ou fazem com que tu... E obviamente não são só os objetos, tu tens sede, queres beber água, não é? Mas eles criam uma estrutura que te condiciona o teu gesto e um movimento e uma ação. E esse objeto mostra um bocado isso, não é? Agora, tu falaste em mostrar o processo, não é? Pronto. Há objetos onde eu mostro o processo, ou há objetos onde eu desenvolvo um processo, não é? Ou seja, em que o resultado é condicionado por aquele processo, não é? E, portanto, há 2 ou 3 casos. Há, por exemplo, o Sound System, onde eu concebo um processo de desenho. Não é? No Sound System eu digo o som de uma palavra, ou é quase como o Aladino e a lâmpada mágica, não é? Que eu desejo um objeto e eu digo o nome do objeto. E esse nome do objeto, ou essa onda sonora provocada pela palavra, produz uma mancha gráfica que eu uso depois para fazer um projeto, não é? Para fazer um objeto. É quase como... E aí eu concebo um processo de desenho, não é? Em que eu esboço formas de objetos através do som, não é? Obviamente que, a determinada altura, eu cheguei à conclusão que este processo de desenho, no fundo é um processo de desenho que é feito com som, é extremamente limitado, só me permite fazer objetos onde eu tenho uma enorme liberdade, não é? Como candeeiros, jarras, coisas muito simples, no fundo são coisas sempre da mesma natureza, um invólucro, não é? Fiz também uns bombons, mas são sempre objetos onde há uma liberdade muito pequena, não é? Se eu quiser usar este processo para desenhar objetos mais complexos, já não consigo, não é? Agora, há tipologias no mundo de objetos que te permitem uma enorme liberdade. Por isso é que há centenas de milhares de candeeiros diferentes, ou de jarras, ou não é? Pronto, é uma coisa que te permite uma enorme variação de forma. E por isso é que eu, a determinada altura, senti que só podia usar este processo, ou cheguei à conclusão, em tipologias onde a liberdade era enorme, não é? Porque o processo era um bocado aleatório. Depois, eu fiz o Sound System em 2003. Depois, em 2005, fiz a série Giotto, não é? Em que eu ponho canetas de filtro em contacto com faiança, com a superfície de peças de faiança, e a faiança é um material muito poroso e a faiança pinta-se a si própria. No fundo parece que são jarras e taças, parece que elas são máquinas de pinturas. No fundo, quando olhamos para aqueles objetos, o que me interessava mesmo, ou o que me interessa, é que as pessoas percebam o que é que aconteceu, não é? Portanto, é aquela matéria e aquela porosidade que chupa a tinta das canetas, não é? Portanto, cria manchas aleatórias que variam segundo a quantidade de umidade que está no ar, não é? E no fundo aquilo, para além disso, fiz também uma saia, depois mais tarde fiz uns vestidos. No fundo são sempre... É um processo onde eu tiro partido da capilaridade de determinados materiais, não é? Por exemplo, se eu chegar aqui com uma caneta de filtro, não é? E se deixar aqui durante algum tempo, começa a alastrar, a criança começa a criar uma mancha, não é? Na mesma altura, ou em 2007 também fiz uma capa de uma revista inglesa também, em que usei o mesmo processo, não é? E depois, mais recentemente, usei isso para fazer em madeira, não é? Um bocado também por acidente, estava no ateliê a fazer umas peças em cerâmica e depois
Pusei as canetas em cima da mesa e a madeira era muito má, era uma madeira muito porosa que chupou a tinta da caneta, e experimentei mais recentemente fazer isso em madeira também. E na mesma altura fiz outro projeto que é a Viagem, em que também no fundo exploro um processo de conformação um bocado aleatório, não é? Eu trabalhei com o oleiro roda as peças, não é? Enquanto as peças são frescas eu meto as peças num jipe e faço uma viagem, não é? E durante a viagem, ou no final, eu tenho uma memória dessa viagem, porque as peças são deformadas ou são formadas ou são conformadas através da morfologia do terreno por onde eu passo, não é? Das travagens, das curvas, do tipo de condução que faço, não é? Pronto. Aí, e nestes 3 projetos, quando eu os mostro, às vezes eu sinto necessidade de mostrar o processo, como é que aconteceu, porque é no fundo o que eu desenhei, obviamente que o resultado são objetos, mas no fundo o que eu pensei foi num processo de fazer, não é? Não é? Foi isso que eu fiz. Aí eu mostro o processo, muitas vezes. Não é? Eu acho que alguns deles sim, não é? Não tanto nestes que eu te referi agora mesmo, relacionados com o processo. Obviamente, ou então, estes também têm uma narrativa, no fundo têm uma história, não é? Como é que eles são feitos? A história nestes é como é que eles são feitos, não é? Estes objetos, o resultado, aquilo que eles são diretamente condicionados pelo processo que foi criado, que foi desenvolvido, não é? Há outros que têm outro tipo de narrativa e outro tipo de enredo, não é? Que é, por exemplo, quando tu vês o prato trincado, não é? Tu, eventualmente, num primeiro momento pode haver uma estranheza. Eu acho que hoje em dia não há uma estranheza, mas quando eu fiz o prato trincado em 2006, as reações eram... As pessoas não eram indiferentes, mas as reações eram um bocado... Não me eram desconfortáveis, até antes pelo contrário. Mas as mentalidades eram muito mais fechadas e muitas vezes eu era acusado, as pessoas não percebiam bem o que é que eu estava a fazer, não é? Isto serve para quê? Uma trinca num prato, não é? Portanto, felizmente houve uma quantidade enorme de outras pessoas que gostaram desse objeto, mas quando se vê uma trinca num prato, não é? E o prato foi literalmente trincado, não é? Porque eu na altura tinha acabado a faculdade e nunca tive nenhum tipo de angústia do género, que há alguns alunos, há pessoas que acabam os cursos que sentem isso, e agora, o que é que eu vou fazer? Não. Eu tinha imensas coisas que me apeteciam fazer, não é? Portanto, eu tinha imensos desenhos e imensas coisas que me puxavam. Agora, tinham que ser coisas baratas de fazer, não é? E por exemplo, o caso desse prato, foi muito barato, foi muito simples de fazer. Né? Eu descobri um oleiro, ele rodou a peça quando estava ainda úmida, eu fui lá e trinquei o prato, não é? E depois o prato secou e foi cozido. E aquilo eu acho que pode criar alguma estranheza. Não estás a trincar uma matéria alimentar, não é? Mas por outro lado eu acho que ele pode criar um enredo em que as pessoas podem se rever naquilo, aquilo tem a ver com o momento, numa refeição, com aquilo que está a acontecer, não é? Trincar matéria, trincar alimentos, ou então podem-se criar muito mais narrativas ou histórias a partir daquilo, não é? Em determinada altura interessou-me também, eu nunca explorei muito esse lado, filmar histórias a partir de alguns objetos desenhados por mim, não é? Por exemplo, há pouco tempo desenhei um banco
um bocado relacionado com o Pata Negra, que é um bocado uma perna de porco, mas é um banco de jardim, não é? Em cortiça. E apeteceu-me, em determinada altura, criar um filme em torno do objeto, não é? Mas nunca explorei muito isso, um bocado por falta de tempo, não é? Ou seja, criar narrativas, ou se calhar vincar ou exagerar, não é? A partir dos objetos, não é? Que é um bocado aquilo que me fascina no Buster Keaton, não é? Que é essa coisa que é grande parte do enredo ou da história é sempre criada em torno de objetos há sempre objetos que intervêm de forma... Objetos, casas, paredes, escadas, mesas... Há sempre este mundo construído intervém na narrativa dos filmes dele, não é? E intervém sempre de forma, acho eu, surpreendente, não é? No fundo, o meu interesse tornou-se um bocado obsessivo a partir de determinada altura, não é? Que é em que eu vi um filme, curiosamente, eu acho que tinha acabado mais ou menos, foi em 90 e tal, 97, 8, 9, eu tinha acabado um bocado do curso em Belas Artes e lembro-me de ver uma coisa em que nunca mais, também tem um bocado aquela natureza que eu te disse, já te falei dela, que é uma coisa que nunca mais te esqueces, não é? Que era, eu tinha a memória que tinha visto um filme em que o Buster Keaton pegava numa lata de tinta e desenhava um cabide na parede e depois punha um casaco, não é? E eu nunca mais me esqueci disto, e era uma coisa qual eu me lembrava frequentemente e constantemente, e resolvi ir procurar, não é? E curiosamente não é um casaco, é um chapéu, mas pronto, não interessa. E o que eu acho fascinante é que o Buster Keaton faz, nessa pequena cena, faz aquilo que os designers fazem, ou que muitos de nós fazemos, não é? Que é desenhamos coisas que depois materializam e são usadas pelas pessoas, não é? E o que eu acho fascinante ali é que, no fundo, aquilo é quase, acontece quase, há ali um momento de protótipo, é muito rápido, no fundo ele sintetiza aquilo que os designers fazem. E a partir desse momento, portanto, nesse processo de procura desta cena, porque depois eu acabei por usar essa cena num trabalho, não é? Em que fiz um filme em que, através de um croma, eu depois entro no filme, no mesmo cenário dele, não é? Ele desenha um cabide e depois ele sai de cena e depois eu entro no mesmo cenário, vou buscar uma lata de tinta ao sítio onde ele também foi buscar e desenho um banco, não é? Mas neste processo de procura eu acabei por conhecer o trabalho dele. E eu acho que os objetos, ele é extremamente engenhoso, não é? E os objetos ocupam uma dimensão extraordinária, acho eu. E ele explora muito a ideia do erro, não é? O erro, que é um bocado uma coisa que recentemente entrou um bocado no discurso, ou foi assumido, não é? Há muito aquela ideia do erro. Eu acho, obviamente, que há muitos artistas ou mesmo designers que exploram isso há muitos anos. Os artistas há muito mais do que os designers ou os arquitetos, não é? Mas, de repente, uma coisa que não era muito introduzido nos discursos, esta coisa de, não sei bem porquê, que também tem a ver um bocado com aquela tua questão inicial, é uma coisa que faz parte, está perfeitamente assumida, não é? E o Buster Keaton também assume, os objetos às vezes também acontecem por erro, há um acidente qualquer que faz com que eles se transformem e sejam diferentes e depois aquilo cria logo um enredo e uma série de armadilhas que faz com que a narrativa se desenvolva toda em torno daquilo, não é? Eu não sei se
não sei se é moda, percebes? Eu acho que não. No fundo, o que eu acho é que o mundo vai sendo impregnado de coisas, não é? As pessoas vão aceitando coisas, a diversidade é um dado adquirido, não é? Que há alguns anos não eram tão toleradas, não eram tão aceites, não é? E portanto a ideia de erro, eu acho que, não sei se é uma moda, mas é tolerada muito facilmente hoje em dia. Há algum tempo, há alguns anos atrás, não era tão tolerada. Quando te falei do prato trincado e da reação de determinadas pessoas, tinha a ver com uma época, estás a perceber? Acho que havia no fundo, ainda havia imensos dogmas, não é? Ainda havia um bocado resquícios ou enormes. Então, em Portugal, as coisas eram muito condicionadas ainda por uma ideia de funcionalismo, estás a ver? Uma coisa muito... principalmente no campo do design, na área do design, percebes? Eu lembro-me, porque eu sempre achei que havia outra dimensão, não é? E sempre me posicionei nessa outra dimensão. Mas, por exemplo, e depois aos poucos eu fui vendo coisas, percebes, que me davam algum conforto, que é as decisões que tu tomas não precisam de ser conformadas sempre por questões de eficiência logística ou funcional ou eficiência de custos, percebes? E eu lembro-me, na altura, em 90 e tal, não é? Havia na altura, isto pode parecer estranho hoje em dia, mas na altura não. Na altura eu lembro que comprei havia um objeto do Ron Arad, que era uma fita que ele colava que era uma fita que era vendida numa caixa de CDs e que a fita era colada em cima de uma superfície. Tinha uns altinhos e tu enfiavas os CDs na fita e os CDs ficavam todos, encaixavas na fitinha e os CDs ficavam todos direitos. Pronto, o projeto eu na altura achei curioso, não é? Mas o que eu mais gostei foi que aquilo vinha acompanhado com um cartoon, com uma pequena banda desenhada feita pelo Mariscal. E a banda desenhada era um bocado o Ron Arad, que era o autor desse objeto, que era ele estava a tocar guitarra e de repente as notas que saíam da guitarra transformavam-se numa estrutura ordenada, não sei o quê, na qual ele prendia os CDs e a partir daí ele fez o projeto, não é? E o que eu na altura achei mesmo interessante, e era uma coisa, para mim, eu senti-me de algum modo acompanhado com aquilo, não é? Que é, no fundo, nós estávamos sempre a ser, pelo menos cá em Portugal, ou no contexto de ensino, eu tinha acabado de sair do contexto de ensino, não é? Estava sempre a ser condicionado e empurrado para um lado em que tu decidias tudo de forma racional. E, portanto, havia um bocado havia ainda enormes resquícios das metodologias, as metodologias escritas e não sei o quê, uma série de coisas, de frases, agora fazes isto e depois aquilo, com setinhas e caixinhas e não sei o quê. Eu sempre me senti muito desconfortável em relação a isso. E quando vi esta banda desenhada, no fundo, aquilo, na altura também não, ao início, depois fiz algumas apresentações, comecei a fazer apresentações do meu trabalho, eu falava daquilo, mas nunca conseguia falar bem daquilo, nunca conseguia perceber aquilo, mas sentia-me mesmo confortável com aquela ideia que um projeto pode nascer a qualquer momento nas mais insuspeitas circunstâncias, não é preciso estar sentado
à frente de um papel a fazer esquemas ou a fazer, a avaliar coisas ou quantificar as coisas, não é? E eu hoje acho que há designers que continuam a necessitar de fazer esses esquemas, não é? Há outros que não, vão para a praia ou tiram coisas ao ar, ou não sei. Eu acho que hoje vivemos realmente num mundo em que há uma enorme diversidade. Portanto, eu não sei se é uma moda, eu acho é que a questão do erro é similar. Não, acho que é uma coisa que vem, é anterior. Percebes? Acho que tem a ver com determinado pensamento em arquitetura, tem a ver com a atividade do designer, ou por exemplo, a atividade do designer de produto deixou de ser uma atividade formatada pela indústria, não é? Há muitos designers que, ou eu acho que cada vez menos os designers estão à espera que venham ter com eles e lhes deem uma encomenda, não é? Tem a ver um bocado com aquilo que eu te disse há bocado, que eu quando saí da escola nunca estive à espera, quando saí da faculdade, que me dessem trabalho. Eu tinha imensas coisas para fazer, não é? Esta atitude que é, tu não precisas ter um contexto em que te dão uma encomenda para fazeres, é cada vez mais comum, não é? E isso cria uma enorme liberdade, não é? Permite-te fazer imensas coisas. Depois também, por outro lado, também te cria a necessidade de tu te diferenciares, não é? Porque há muito, não é? Esta diversidade e estes tempos em que vivemos hoje em dia, não é? Depois também criam quantidade. A quantidade é avassaladora, não é? Esmagadora, é uma coisa, às vezes fico mal disposto mesmo, percebes? Dá que pensar, não é? E eu acho que cada vez há mais pessoas a trabalhar de forma autónoma, a mesma forma como tu comunicas, não é? Já não precisas de ter um mediador como a imprensa antes, não é? Podes comunicar diretamente, podes vender diretamente, não é? Pois é fácil tu teres uma plataforma no teu site em que fazes vendas, em que essa aplicação, não é uma plataforma, essa aplicação dá-te uma solução logística, cria tudo, é fácil, percebes? Agora, é engraçado, voltando um bocado ao Buster Keaton, nesta coisa do erro há um filme em que o Buster Keaton casa-se com uma moça, mas casa-se, pronto, depois há sempre um enredo humano, não são só os objetos, não é? Nos filmes dele. Casa-se, mas rouba a namorada de um fulano. E ele recebe de presente umas caixas, uma casa que vem encaixotada no princípio do século XX. Tu podias comprar nos Estados Unidos casas por catálogo, não é? Compravas tudo, casas, não é? Havia uma empresa que é a Seals, que tinha catálogo com milhares e milhares de itens. E, portanto, aquela ideia de tu receberes uma casa encaixotada era uma coisa real, naquela altura nos Estados Unidos. E ele recebe as caixas e depois esse tal rival foi lá e trocou os números das caixas. E quando ele vai construir a casa fica toda torta, não é? Planos inclinados e aquilo realmente é incrível. A casa sai completamente da norma, não é? Parece quase uma coisa desconstrutivista, não é? E é engraçado, eu acho que esta cena mostra um bocado, mostra como é que o erro, neste caso o erro induzido por maldade, como é que provoca uma variação na realidade. E naquele caso é uma variação, eu gosto da casa, do resultado, não é? É surpreendente e na altura devia ser muito mais surpreendente do que hoje em dia, não é?
Eu acho que os objetos têm no mundo vários tipos de eficiência, não é? E nós relacionamos com o mundo não só através de questões físicas e através de questões e da tentativa de suprimir as nossas necessidades básicas, mas relacionamos também de modo emocional, ou seja, eu acho que a eficiência de um objeto não pode passar unicamente por questões de funcionamento básico, estás a ver? Questões de funcionamento que dão resposta às necessidades básicas, não é? Ou seja, eu acho que todos nós já tivemos situações em que estamos a comprar um objeto e tu dizes assim, este objeto é perfeito, mas pá, a cor, eu não gosto da cor, ou há aqui um pormenor qualquer que me faz... Ou seja, ele dá-te a resposta, ele dá-te uma resposta perfeita àquela tua necessidade, que é, por exemplo, medir qualquer coisa, não é? Ele tem um custo relativamente acessível, mas tu não gostas daquilo. Não, há qualquer coisa que te faz não desejar, não o comprar, não é? Ou seja, eu acho que e esta dimensão é uma dimensão que sempre me interessou, não é? Mais uma vez, apesar de eu quando eu digo muitas vezes que eu não resolvo questões funcionais, eu não resolvo porque eu trabalho com objetos que já têm essas questões resolvidas, não é? Um banco eu não preciso resolver nada num banco porque é uma estrutura já está resolvida há muito tempo, não é? Ou um prato, não é? O desenho daquilo e a forma como nós nos relacionamos com aqueles objetos está resolvida há séculos, não é? Portanto, eu não resolvo nada, não é? Ali, o que eu faço é, às vezes eu acrescento camadas, estás a ver? De significação, camadas que te permitem relacionar-te com aquele objeto de outra forma. E aí eu estou a lidar com questões de memória, questões emocionais, questões em que surpreende as pessoas, questões em que mostro gestos, no fundo mostra um bocado a condição humana perante aquele próprio objeto. Estás a ver? Ou perante aquele momento, percebes? Portanto, eu não resolvo questões funcionais, não, porque eu, num caso ou noutro, em que posso inventar qualquer coisa, não é? E, portanto, eventualmente aí crio outro tipo aí se calhar estou a inventar, mas também não... Se aquela invenção não existisse, também não viria mal nenhum ao mundo, não é? Por exemplo, há um umidificador que eu fiz para uma empresa italiana em que a empresa diz, obviamente, como fazia parte da encomenda ser uma coisa em cerâmica, não é? E no fundo aquilo é um umidificador, põe-se em cima de um aquecedor com água lá dentro e aquilo provoca vapor de água no ar. E no fundo o que eu criei foi um dispositivo que há um flutuador lá dentro, há uma linha de nylon invisível e há uma bola, não é? E no fundo aquele dispositivo permite vencer a opacidade da cerâmica, não é? Porque eu, como não podia usar vidro ou não podia usar outro material, no fundo tentei explorar, criar uma coisa que mostra o nível de água que está lá dentro, não é? Portanto, a bola vai subindo à medida que a água vai se evaporando e quando a água acaba, a bola tapa o gargalo da garrafa. Não é? Aqui eu estou a inventar um mecanismo, não é? Para inventar. Este tipo de mecanismo também não é, deve haver coisas que funcionam com os próprios autocolismos, têm umas boias, não é? E curiosamente este projeto tem a ver também com um fascínio pelas boias, que te falei há bocado, boias de pesca, não sei o quê,
porque eu, dentro deste processo de compra de pequenos objetos, às vezes apetece-te usar aquilo para fazeres qualquer coisa, hein? E eu sempre desejei usar uma coisa que te mostra, que mostrasse através de um flutuador a quantidade de líquido dentro de um contentor. Ao início tentei usar isso em recipientes daqueles de lata de azeites, mas de azeite. Eu quando digo início, finais dos anos 90, não é? Esta encomenda que eu tive é de 2007, em que eu, de algum modo, revisito essa ideia e criei este dispositivo. Pronto. Mas, voltando um bocado à tua... Pronto, nos outros objetos, epá, eu acho que crio a minha ideia de acrescentar layers de significação ou de comunicação tem a ver muitas vezes com outro tipo de relação, não é? No umidificador é uma relação, é uma solução funcional, não é? Facilita o uso do objeto, daquele objeto, ou ajuda. Nos outros, interpela as pessoas ou faz as pessoas reagirem de determinado modo, não é? É engraçado, eu lembro-me quando uma vez, por questões de carreira docente no ensino superior, inscrevi-me no mestrado na Faculdade de Arquitetura e fazia parte do painel de entrevistas o Daciano. O Daciano fazia... pronto, entrevistou-me juntamente com outros professores. E quando ele estava a ver o portfólio, não é? Pronto, eu senti, e ele depois comentou, não é? Ele, quando via determinadas coisas, apesar de assumir uma postura distante e crítica, eu sentia que ele ia reagindo emocionalmente. Ele às vezes sorria, pronto, havia... E no caso do prato trincado houve claramente uma reação muito, muito forte e depois um comentário quase irónico, mas irónico, eu acho que ele estava quase a tentar disfarçar qualquer coisa, não é? E eu acho que muitas vezes, se calhar mais anteriormente do que agora, eu via no rosto das pessoas o efeito do objeto. E isso é bom, não é? E são pessoas, e eu acho que são coisas primordiais, são coisas muito... São pessoas que muitas vezes tanto podem ser cultas e instruídas, como podem ser pessoas, sei lá, uma senhora da limpeza, um miúdo, não é? E isso eu acho que acaba por ser... eu gosto disso, não é? De haver um espectro muito grande de pessoas que reage positivamente perante aquilo que tu estás a fazer. Não é uma coisa que tem a ver com códigos adquiridos, parece uma coisa muito mais básica e primária, não é? Muito mais humana. Sim, acho que sim. Acho que sim. Sim, apesar, repara, eu acho que o meu trabalho também é muito diversificado, não é? Há coisas onde isso acontece, há coisas que não acontece tanto, não é? Eu não sei, eu acho que não me repito muito, percebes? Não, por vezes há... E isto cria-te às vezes problemas terríveis, que é... Eu acho que há designers ou arquitetos ou artistas que descobrem mais ou menos uma fórmula, um tipo de trabalho, e depois aquilo é uma repetição, não é? Sempre. Eu nunca consegui fazer essa repetição. Quando começo um trabalho é quase como se começasse de novo, não é?
E isso cria às vezes, é problemático, não é? Porque é muito mais trabalhoso do que estás a repetir uma fórmula, não é? Estás a repetir uma estratégia, fazes, não é? É muito mais trabalhoso que cada vez que começas uma coisa, em princípio, estás a começar de novo. Não estás a começar porque tens uma vivência, tens uma experiência, mas o confronto é sempre muito... é sempre lixado, não é? E por isso também faz com que o trabalho seja diversificado. Há um determinado tipo de trabalho onde essa dimensão irónica é muito mais forte do que no outro, não é? Porque a mim, em determinada altura, hoje se calhar não sei se me interessa tanto, não é? Em determinada altura também me interessava mesmo demonstrar competência técnica também, percebes? Hoje não é muito importante, não é? Mas houve uma altura em que isso também era fundamental para mim, que era quase mostrar que conseguia fazer coisas muito diferentes umas das outras, não é? E fazer uma abordagem que tem a ver com o contexto do projeto e não apenas com uma autoria e com uma caligrafia, percebes? Própria, não. E isso às vezes pode criar cria várias velocidades na receptividade do trabalho, percebes? Eventualmente pode criar alguma confusão, não sei, percebes? Porque há pessoas que se calhar têm uma enorme não, gostam desse lado mais irónico, não é? Em que em que o trabalho joga com essa dimensão humana, não é? Ou há uma coisa que funciona com as tuas memórias, ou memórias sempre coletivas, não, nunca são as tuas, porque eu não conheço quais são as tuas, não é? Percebes? Há pessoas que gostam disso, que se calhar apreciam esse tipo de trabalho, que se calhar não apreciam o outro, tipo, já não entendem, não é? Porque às vezes parece-me que há uma... Acho que os públicos são muito diferentes. Agora já não me interessa muito mostrar esse engenho técnico, não é? Tipo, às vezes era obsessivo, que era, por exemplo, desenhares um apartamento, não é? O interior de um apartamento em que estás a desenhar porque crias situações em que tens que desenhar aquilo, não é? Eu também não sou... Não vou desenhar uma ferragem se ela existe no mercado, percebes? Não vou estar a fazer isso, não. Mas às vezes crias situações de rebatimento de planos e de movimentos de planos no espaço em que tens que desenhar uma ferragem, então tens que desenhar aquilo, estás a ver? E às vezes e o que é chato às vezes neste trabalho é que é um trabalho invisível, é todo, estás a perceber, enquanto o Pata Negra, o Prato Trincado, o quadro de umidade, o Invisible Landscape, o quadro com bolha de nível, são coisas visíveis, o trabalho está visível, está tudo à mostra, não é? Quando tu começas a perder muito tempo com este tipo de pormenorização, perdes mesmo tempo, porque ninguém vai ver. É uma coisa... faz com que o dispositivo funcione, mas não serve mais nada. Eu acho que quando se começou um bocado a pensar no design industrial, por exemplo, como disciplina, não é? No fundo, eu acho, quando se começou, alguns anos depois, não é? Há uma ideia que é uma ideia
que eu acho que é fascinante, que é o design é a primeira arte democrática, não é? Pronto. Ou seja, esta coisa que é tu desenhas e produzes produtos que são acessíveis às massas, são acessíveis às pessoas. As pessoas podem adquirir, as pessoas podem comprar. Isso para mim, isso é fascinante, não é? Mesmo o Henry Ford tem, no fundo, a ambição dele era construir carros que os empregados, que os funcionários das fábricas pudessem comprar, não é? E, portanto, todo o sistema industrial e a concepção de produtos que alimentou esse sistema industrial, não é? Sempre procurou ou sempre teve essa ambição, fazer coisas para as pessoas comprarem, para as pessoas usarem, não é? Mesmo aqueles primeiros a produção inicial contra a qual se insurgiram vários teóricos, não é? Que era a produção industrial, teóricos no sentido em que achava-se que a maior parte dos objetos que no princípio da Revolução Industrial não eram produzidos pensando na indústria, não é? Portanto, não havia uma estética relacionada com a indústria, não se tirava partido das máquinas, não é? No fundo, o que se reproduziam eram modelos de objetos que eram produzidos manualmente, não é? Mesmo isso, no fundo, eu acho que é fascinante. Obviamente que acho que é interessante todo o movimento que se insurgiu contra isso, porque no fundo começou-se a criar massa crítica, mas eu acho interessante, acho fascinante esta coisa que é, de repente, uma pessoa pode ter um candeeiro que viu em casa de outra, super repescado e super trabalhado, e ela pode o comprar de forma barata, não é? Ou de forma acessível, não é? E este tipo de candeeiro continua-se hoje em dia a fazer. E eu acho sempre me interessou como designer e como pessoa que as pessoas pudessem ter ou possam ter coisas que desejam, não é? Portanto, não tenho nenhum preconceito que uma pessoa possa comprar um candeeiro ou uma jarra que imita uma jarra Luís XIV, não tenho. Ela gosta, perfeito, ainda bem que ela gosta e que pode comprar, não é? Portanto, no início havia este ideal, não é? O design é a primeira arte democrática, porque permitia que as pessoas pudessem aceder aos objetos, não é? Eu acho que hoje em dia a produção em massa continua a fazer sentido porque é necessária, porque há mercados, porque há coisas tão simples que é, o iPhone já se vendeu quase 1 bilhão, não é? É impressionante, não é? Portanto, há produtos que continuam a ter este impacto, não é? E a Apple ainda agora entrou na China, não é? Portanto, é impressionante, não é? Portanto, a produção em massa existe e vai continuar a existir sempre para determinado tipo de produtos. O que eu acho é que há, hoje em dia, uma produção que é de outra natureza, não é? E essa outra produção permite criar pequenos negócios, permite fazer coisas que a produção em massa não faz, que a indústria não faz, permite determinado tipo de coisas que são impossíveis através de uma ferramenta, não é? Porque precisam de outro tipo de operação. Se calhar nem vale a pena produzir aquilo em massa, porque o tipo de cliente que tens para aquilo nem é um nicho, são poucas pessoas, percebes? Algumas, eu nunca tive nenhum tipo de travão do género, não, eu não vou deixar que se faça mais de, imagina, 5.000 ou 10.000 de determinado objeto meu, não. O que eu acho é que eu, ao longo do tempo, fui sentindo, não é? Que não faz sentido porque não há interesse, nem há mercado para aquilo, não é? Há objetos que eu faço que a única forma de os fazer é realmente a forma como eu os faço no ateliê, ou
Não há outra forma, percebes? Aquilo, ou seja, o facto de não trabalhares com determinado tipo de contexto de encomenda, não é? Permite outro tipo de liberdade. E o que eu acho é que há muitas pessoas a trabalhar e a aproveitarem isso para fazer coisas e para acrescentar conhecimento no território da disciplina e para, para, para trazerem coisas novas, percebes? Eu também acho, percebes? Eu acho que há limitações, não é? Ou para já ainda há. Eu acho que mais tarde ou mais cedo, não é? No fundo, como tu falaste, quando falas numa prótese, no fundo abres logo o campo para uma quantidade enorme de aplicações e para materiais, não é? Imprime-se comida, metal, não é? Pronto, eu acho que só não se imprime coisas, madeira, não sei, acho que não. Não sei. Eu acho que se calhar vai-se chegar lá, não é? Pronto. Eu acho que há enormes possibilidades, não é? Agora, eu acho que também não vai fazer tudo, não é? Eu acho que há sempre coisas que, nem que seja pela escala, não é? Apesar de hoje começa-se podes usar um braço robotizado, não é? Daqueles que tu vês nas fábricas da indústria automóvel, às vezes são usados para pintar, não é? E podes pôr um bico, não é? E aquilo é alimentado por matéria quente e não sei o quê, consegues fazer coisas já com uma certa escala, não é? Obviamente depois os acabamentos são questionáveis, mas eu acho que estamos um bocado no começo, não é? Apesar de ser uma tecnologia com alguns anos, estamos no começo. Eu não sei se alguma vez irá acontecer aquilo que às vezes se pensa, que é as pessoas vão ter em casa uma impressora e vão imprimir os seus objetos, não é? Eu acho que podem imprimir um ou outro, não é? Objetos, se calhar, muito básicos, sei lá, uma taça. Não acredito que depois as pessoas possam ter em casa, por exemplo, uma impressora que permita imprimir uma cadeira, não é? Ou, por exemplo, quando vais para objetos como um televisor ou como um computador, é impossível imprimir em 3D. Podes imprimir partes do objeto, não é? Agora, depois aquilo tem ali outra complexidade em que tu não poderás ter, em princípio, tecnologia em casa que dê a resposta a essa complexidade, não é? Às vezes nem que seja diferentes materiais, não é? As impressoras às vezes estão formatadas para imprimir apenas num tipo de material, não é? Se tu precisas de 2 ou 3 materiais, ela já não tem, apesar. Se calhar podes mudar os tinteiros quase como mudas os tinteiros das tuas impressoras, não é? Eu acho que se calhar há aplicações, por exemplo, tu referiste o caso da medicina. Na medicina se calhar pode ser muito mais interessante, porque aí tu podes fazer uma coisa à medida, não é? Que é parte de um osso, tens de fazer ali uma continuação, o teu osso tem determinada medida, não é? Tu consegues imprimir exatamente com a medida, com o encaixe pré-definido, não sei, pronto. Eu, por um lado, fascina-me, por outro lado, não sei se será. Eu acho que vai ter. Tem um lugar importante, vai ter um lugar importante, não é? Mas eu acho que não vai fazer tudo. Em termos de ensino, por exemplo, faz-me alguma confusão. Tipo, às vezes nós vivemos numa época em que os alunos, às vezes, para operações muito simples, tentam usar o computador, não é? Tipo, cortar uma coisa à direita, que tu eventualmente podes usar uma régua e um x-ato. Às vezes a tendência é vou fazer um fecheiro e vou cortar a laser, não é? Eu acho que às vezes assusta-me esta substituição do corpo, a substituição da tua ação diária, a substituição do atrito que a realidade tem pelo computador. Tudo se passa ali, percebes?
E às vezes em termos de ensino, esta coisa que às vezes acho que faz sentido prototipar uma peça, outras vezes acho que não, não é? Essa parte da exposição eu não a fiz, percebes? Essa questão da comunicação ou da montagem, pronto. Foi uma exposição feita em muito pouco tempo, não é? No fundo, o que se pensou fazer foi, pá, há muito pouco tempo, tu vais reunir, vais tentar descobrir onde é que tens as tuas coisas, porque eu tinha coisas espalhadas por várias casas, tinha coisas tipo em armazenistas, às vezes acontecia mesmo, às vezes acordava assim às 7 da manhã, porque havia umas peças que tinham voltado de uma exposição em Londres, havia umas peças que estavam há não sei quantos anos num sítio, às vezes acordava e dizia, pá, tenho que ir lá buscar, mas depois nunca ia lá buscar. Então esta exposição serviu um bocado para juntar as coisas, descobrir as coisas, arrumar a casa, não é? Então andei à procura, pronto. E reuni aquilo tudo, aquelas caixas, todas num espaço, que era o antigo ateliê nos Olivais, que era da Experimenta, não é? A exposição foi feita por eles. Portanto, eu limitei-me a recolher as coisas. Depois essa parte de montagem foi feita pela Carla Cardoso, não é? Pronto. Ela é que pensou um bocado na ideia de exposição. E quando eu recolhi essas caixas todas, não é? Nos Olivais, havia... Porque essa fotografia que tu referes tem uma caixa que tem um letreiro a dizer Sr. Fernando, não é? Era uma das tais caixas que tinham ido para uma exposição e, portanto, aquilo era uma forma de identificar a caixa e de ligar a caixa comigo, não é? E depois houve a ideia de fazer fotografias lá no espaço, tens as caixas todas acumuladas aqui um bocado como temos aqui no ateliê, aqui no armazém, e depois a montagem desse enredo foi um bocado feito pela Carla e pela equipa de comunicação da Experimento. Um bocado depois há uma colagem também e o Pedro Gadanho mais tarde num texto faz um bocado essa colagem ao Sr. Fernando, àquela série, à série do Gonçalo M. Tavares, não é? Mas depois a criação dessa personagem na exposição não é minha, pronto, eu no fundo andava um bocado alucinado, um bocado a trabalhar, não é? Não tive muito tempo para pensar nesse dispositivo. Interessa-me nisso, eu quando há bocado disse assim, olha, a mim interessa, eu gosto que, tanto para mim é igual, é modo importante que seja uma pessoa erudita a gostar dos meus objetos como a senhora da limpeza, não é? E é engraçado, por exemplo, na montagem, quando estavam os bancos na sala, que é tu, as senhoras da limpeza, a equipa da limpeza, a forma como elas se relacionavam com aquilo e comentavam e conversavam umas com as outras, percebes? E a mim interessa-me um bocado... Pronto, interessa-me essa proximidade, percebes? Não me interessa muito... Mas é por uma questão de feitio, não é uma questão de... Não é uma coisa definida, não é? Isto que eu estou a dizer não é uma coisa definida, tipo, eu quero me dar com toda a gente, não. Gosto de todas as pessoas. Uma das coisas que eu gosto aqui também é o tipo de pessoas que trabalham aqui à volta, percebes? São um bocado pessoas como o Sr. Fernando, não é?